Boa tarde ao pessoal que está chegando agora. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Se quiserem avisando a gente, vocês estão escutando a gente bem aqui, eu agradeço se vocês puderem mandar alguma mensagem no chat, só para a gente ter certeza que está tudo certinho, que vocês escutam a gente, que estão vendo a nosso slide aqui de apresentação. Obrigada, Violeta, bem-vinda. Ricardo, obrigada. Vamos lá, vou esperar mais 2 minutinhos só para dar tempo do pessoal ir entrando, se ajeitando aqui, e aí a gente já começa. Obrigada, Caio e Roger, também pelo feedback aqui no chat. Obrigada, pessoal, pelo retorno. Sempre bom ter isso, saber que está tudo certo, vocês estão escutando, isso é bom. A gente está animado aqui para fazer o webinar que a gente vai trocar bastante experiência. Bom, eu vou já começar então, a gente tem uma pequena introdução antes da gente entrar aqui no nosso painel sobre turismo. Primeiramente, só para me apresentar, meu nome é Stephanie Fiman, eu sou diretora de comunicação da Câmara. A gente está muito animado com esse webinar hoje, porque turismo é um tema que a gente normalmente, como Câmara, não aborda tanto, então a gente está bem animado em receber a Margarete, em receber a Anete, o Roberto, e a gente tem certeza que vai ser bastante interessante. Quero lembrar vocês, se vocês, durante as apresentações, tiverem alguma pergunta, enviem elas ali no Q&A para a gente, que daí a gente já vai fazendo essa curadoria e no final daí na nossa sessão de perguntas e respostas, eu vou fazendo essa intermediação para que todo mundo consiga também ter a sua pergunta respondida. Antes da gente começar aqui efetivamente com o tema, queria passar aqui para vocês algumas informações sobre a Câmara e ter certeza que vocês sabem também dessas informações que a gente está disponibilizando para todos os nossos associados. A gente criou uma página exclusiva dentro do nosso site sobre o coronavírus. Não é só uma página sobre prevenção, mas também efetivamente falando sobre os aspectos jurídicos, trabalhistas, tudo que envolve essa pandemia no geral. E ali vocês também conseguem informações sobre os nossos próximos webinars e também sobre a nossa plataforma de ação contra o coronavírus, porque nós, como Câmara, estamos também engajados tanto em apoiar os nossos associados, mas também ajudar organizações e entidades que precisam. Então, ali vocês também encontram uma lista com essas entidades que a gente está ajudando e que nossas empresas associadas também podem ajudar. Além disso, se vocês quiserem saber mais um pouquinho também do que as empresas associadas estão fazendo, a gente tem uma seção especial lá no nosso portal de notícias, que é o Brasil Alemanha News. Vocês conseguem acessar ele super fácil, essa seção está disponível logo ali no cabeçalho. E, claro, se vocês quiserem notícias no geral dos nossos parceiros, associados, sobre as atividades da Câmara, esse portal também é atualizado diariamente e traz essas informações. Agora, parei de falatório aqui e queria agradecer a presença dos nossos painelistas. Então, a Margarete Kantam, diretora do DZT, que é o Centro de Turismo Alemão, a Anete Teubad, que é a diretora-geral da Lufthansa no Brasil, e também o Roberto Nedelcio. Desculpa, eu falei certo, Roberto? Mais ou menos. Chegou perto. Me ensina, então, por favor. É Nedelcio. Nedelcio, presidente Isso. da Abrastoa. Queria agradecer vocês três, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Muito legal que a gente conseguiu realizar esse webinar. E só para falar aqui para todo mundo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter uma apresentação de 10 minutos, uma fala de 10 minutos de cada um deles, sobre alguns temas diferentes, e lógico, voltado para o aspecto que cada um deles aqui representa. Durante essas falas, vocês podem mandar as perguntas, que nem eu disse lá no Q&A. Não evitem mandar pelo chat, porque daí tem muita coisa, fica mais fácil a gente fazer essa curadoria ali pelo Q&A. E
lá no final a gente vai abrir para perguntas e respostas e daí ter essa discussão sobre o tema turismo. Então, sem mais delongas, Margarete, eu te passo a palavra e a Margarete vai falar um pouquinho sobre criatividade para continuar promovendo o turismo e as soluções tecnológicas que ajudam a promover a Alemanha como país turístico. Vamos lá, obrigada, Stephanie. Obrigada aí também acho que você tem que tirar a tua tela para eu poder compartilhar a minha, né? Isso, eu tirei. Vamos ver se funciona agora. Pronto, agora sim. Bom, obrigada à Câmara por essa oportunidade, também a Anete, né, e o Roberto por estarem aí para eu poder dividir aí esse palco com vocês nesse novo mundo que a gente está vivendo e poder falar um pouquinho aí então, né, dos impactos e das oportunidades no meio desse momento aí tão delicado que a gente está vivendo, acho que uma das crises aí mais impactantes dos últimos tempos, né, que tem mudado aí bastante a nossa vida, né, o nosso modo, né, de ver as coisas e de viver. Se tiver alguém aqui, né, que não está muito familiarizado, eu só queria rapidamente, né, falar quem é o DZT. Nós somos um órgão ligado ao governo da Alemanha que tem como objetivo fazer a promoção internacional da Alemanha como destino turístico. Então, entre os nossos objetivos, claro, a promoção internacional, com o intuito de aumentar o número de pernoites de estrangeiros na Alemanha, contribuindo assim também para a economia, mas também paralelo a isso a gente faz análise de gestão de conhecimento, análise de mercado, com o intuito de apoiar as empresas parceiras no trade alemão que têm interesse em investir nos mercados onde o DZT atua. Hoje a gente está em 5 continentes, aqui na América do Sul 2 escritórios, um em São Paulo, que é responsável pelo Brasil, e Buenos Aires, responsável pelo restante da América do Sul. O turismo é um importante fator econômico na Alemanha, um estudo feito pelo Ministério da Economia e Energia, ao qual o turismo está subordinado, revelou que 3 milhões de pessoas hoje estão empregadas na indústria turística. E a indústria do turismo, ela gera quase 300 bilhões de euros anuais, fazendo dela uma das principais indústrias da Alemanha, competindo aí com setores, né, já bem segmentados, a indústria automotiva, a construção civil, né, enfim. 80% dessa receita, ela provém de turismo doméstico, porém o turismo internacional, ele vem crescendo a cada dia, e em 2018, por exemplo, a gente teve um crescimento das despesas de 5% em relação ao ano anterior. O turismo mundial, ele também, né, vinha aí numa série histórica, batendo recordes da chegada de turistas internacionais, né, o ano passado alcançou mais um recorde, e o turismo da Alemanha vinha acompanhando, inclusive crescendo acima do nível mundial. O Brasil contribuiu para isso também, né, então a gente vinha aí numa crescente, apesar de todos os altos e baixos do nosso país. Em 2019, mais 8%, em janeiro e fevereiro, a gente teve um crescimento de mais 23%. Ia ser um ano espetacular para o turismo. Mas, né, previsões tiveram que ser corrigidas com tudo isso que aconteceu, então a própria OMT, Organização Mundial do Turismo, que tinha uma previsão lá em janeiro de um crescimento nas chegadas de turistas internacionais de 3% a 4%, a última correção dela aponta um decréscimo de 60% a 80% nas chegadas internacionais, o que pode ocasionar uma perda de 910 bilhões até 1,2 trilhões de dólares na receita global do turismo. É claro que isso depende de abertura de fronteiras, então não tem como saber ao certo quando e como isso vai acontecer. E aí a OMT desenhou 3 cenários, um com uma abertura em julho, outro uma abertura acontecendo em setembro e uma abertura acontecendo em dezembro. A Forward Keys, que faz uma análise, é uma ferramenta que faz uma análise de 17 milhões de reservas aéreas aí, né, no mundo, também já registrou aí uma queda na Europa, nas chegadas de voos internacionais de janeiro a abril de 50%, e prevê, né, que isso continue acontecendo, claro, e só dos voos para a Alemanha até outubro vão diminuir em aproximadamente 3/4, mas é isso que pode depois falar um pouquinho mais para a gente, é a Anete. O Centro de Competência do Turismo, ligado ao Ministério da Economia e da Energia, ele também fez uma análise baseada na receita do turismo na Alemanha. Essa análise, ela foi dividida em 4 fases.
o shutdown, a flexibilização, uma recuperação e normalização, em 3 cenários, um pessimista, um realista e um otimista. No cenário realista, se acredita que o turismo nacional, doméstico, ele só vai recuperar o total de receita obtido em 2019 no ano de 2022. E mesmo lá, o turismo internacional, ele só vai chegar a 75% dessa receita. Mas essa análise, ela também demonstrou, que todo mundo vem falando, que o turismo doméstico, ele vai se recuperar antes do turismo internacional, né? O que eu acho que é uma coisa meio não óbvia, né? Mas algo que todo mundo já espera, que quando forem liberadas as fronteiras, vai ser liberado somente internamente as viagens, né? E aos poucos vai se abrindo, então, né, para os turistas internacionais. Logo que, né, tiver um relaxamento, as pessoas vão querer viajar para mais próximo, onde elas tenham mais conhecimento, tenham mais segurança. E um estudo feito pela Oxford Economics, ele também chancela isso daí, né, dizendo também que o turismo doméstico ele vai se recuperar antes do turismo internacional. Diante, né, de todos esses cenários, de todas essas análises, nós encomendamos 2 pesquisas, uma com o IPK, que deve acontecer aí a primeira onda dessa pesquisa no final de maio, voltada para entender um pouquinho aí esse cenário. Então, viagens não realizadas, qual vai ser o cenário para 3, 6 e 12 meses, quais são os requisitos que as pessoas vão ter para viajar, qual vai ser o posicionamento da Alemanha nisso tudo. Uma outra pesquisa com a Oxford Economics, ela vai demonstrar qual vai ser vai fazer uma análise do impacto na economia de incoming da Alemanha. Então, né, dos pernoites, a receita, tanto no segmento de lazer como no segmento de business. E vai traçar também alguns cenários de recuperação. Bom, desde que, né, o lockdown foi imposto, a quarentena, né, distanciamento social, isso tudo acabou afetando a nossa vida e afetou também o nosso trabalho diário, né? Tanto que hoje a gente está aqui descobrindo novas maneiras de se comunicar. Então, também, né, a gente no DZT teve que se reestruturar e numa primeira fase o foco foi em medidas operacionais. Então, a gente fez uma análise da situação nos principais mercados de forma que a gente pudesse ajustar e adiar as campanhas que já estavam planejadas para o primeiro semestre. A princípio, se acredita numa retomada em julho, né, que para o turismo doméstico é possível que aconteça, já visto aí que, né, na Alemanha já estão se prevendo uma abertura de fronteiras em junho, e também estruturamos todo aí um trabalho à distância. Numa segunda fase, foi feito, então, o fortalecimento da comunicação com o cliente. E aí nasceu a campanha virtual Discover Germany from Home, para manter a Alemanha viva na cabeça das pessoas, mesmo nesse tempo em que a gente não pode viajar. O nosso site ele também foi reestruturado e ele ganhou algumas seções novas. A nossa presidente, ela mantém um blog no nosso site, onde ela faz não só análise da situação atual, mas ela também faz comentários sobre alguns estudos bem interessantes que estão saindo. Então, para quem quiser se manter atualizado, é uma boa fonte de informação. E aí nós temos uma outra área também que fala sobre restrições de viagem, abertura de fronteiras, né, todas as informações aí necessárias para essa retomada. E em uma outra área também as informações sobre as nossas atividades no mundo e quando essas atividades vão ser aos poucos retomadas. Nos mercados, a gente manteve o contato com o trade, importante parceiro para a gente, e acredito que cada vez mais aí nessa retomada de grande importância, de grande valor, através de alguns canais, como, né, o nosso newsletter. Também a gente tem realizado alguns webinars para o trade, falando aí um pouquinho, né, das novidades da Alemanha, né, e da situação atual. E manteve também o contato com a imprensa de forma a sempre estar passando as informações atualizadas de tudo o que está acontecendo. A campanha para o público final teve como pilar muito forte as mídias sociais. Então, a campanha Discover Germany from Home, além, né, de ter sido fortemente divulgada nas mídias sociais, ela ganhou também alguns outros elementos, como o microsite, uma playlist no Spotify e também um newsletter informativo para os nossos clientes. Essa campanha ela foi implementada no meio de março, a nível mundial,
primeiramente, como eu disse, nas mídias sociais, através de posts informativos, atrações virtuais nossas e também atrações virtuais dos nossos parceiros. É importante pontuar aqui que já há alguns anos o DZT ele vinha tomando esse caminho do digital, né? Então, cada vez mais a gente estava trazendo novidades aí nesse âmbito, né? Seja através de filmes 3D para óculos virtual, né? Enfim, nada que vá substituir o turismo em si, mas que possa servir como um apoio e correr paralelo. Além disso, também bucket list, quiz e alguns vídeos. Tudo isso com o intuito de inspirar as pessoas e de não deixar o destino cair no esquecimento e para que as pessoas, quando houver uma retomada, possam também, né, planejar aí as suas viagens. No microsite, além de viagens virtuais por cidades históricas, pelos museus, né, enfim, pelos lugares mais variados na Alemanha, todo mundo que está oferecendo, né, esse tipo de viagem, foi feito aqui, né, uma pesquisa com todos os estados, foi coletado esse material e esse material então colocado nessa plataforma. O site ainda traz uma playlist, a playlist no Spotify que eu comentei, e um mapa virtual das atrações na Alemanha. E ainda, para quem quer aí, né, todo mundo vem falando muito que está ampliando suas habilidades na cozinha durante a quarentena, aproveitando isso, a gente lançou aí uma lista com uma série de receitas de pratos típicos alemães, né? A campanha foi muito bem recebida no mundo inteiro, aqui no Brasil foi extremamente bem recebida, até para nossa surpresa, né, porque a gente imaginou que numa primeira fase as pessoas, né, estariam preocupadas com toda a situação que vai acontecer, mas não, ao contrário, elas curtiram poder estar em casa e poder estar vendo aí as belezas da Alemanha, se divertindo, respondendo o quiz, né, vendo os vídeos. E aí já no primeiro mês, mesmo de forma orgânica, nós tivemos um alcance no Facebook de 4,5 milhões e no Instagram de 37 milhões. O primeiro newsletter enviado foi enviado para mais de 200 mil pessoas e teve aí uma taxa de abertura de 31%. E os números do site também comprovam, né, esse interesse aí na campanha. Próximo passo, qual foi? Foi transformar o grande evento que acontece anualmente na Alemanha, que reúne aí operadores do mundo inteiro, mais de 600 operadores para encontrar representantes de destinos, hotéis, enfim, todas as atrações turísticas da Alemanha, transformar esse evento em virtual. O evento deveria ter acontecido agora, no último final de semana, claro, por razões óbvias ele teve que ser cancelado, mas nós conseguimos então desenvolver aí uma plataforma que vai trazer o evento para o mundo online e vai acontecer de 22 a 24 de junho. Nessa plataforma, os operadores não só vão conseguir fazer reuniões virtuais com os fornecedores alemães, como eles também vão ter sessões de webinar, falando sobre alguns destinos, sobre alguns temas interessantes, atrações interessantes, as campanhas do DZT. E por que isso nesse momento? Para manter, né, esse networking, essa relação com os fornecedores alemães, porque a gente tem certeza que a gente vai continuar, né? Daqui a pouco a gente volta, né, e volta ao turismo. Mas e o futuro, né? Como que vai ser o futuro? Com as primeiras medidas de relaxamento na Alemanha, alguns hotéis eles já reabriram, alguns restaurantes, mas é claro, né, com estritas medidas de restrições, né? Então, higienização, alguns hotéis só estão funcionando com 50% da sua capacidade, outros hotéis só vão permitir uma nova ocupação no quarto com uma diferença de 7 dias do último hóspede. Os restaurantes também estão funcionando somente sob reserva. Tem um estado que eles estão, inclusive, pedindo o endereço do cliente, né, para ter esse controle. Enfim, cada estado lidando de uma maneira diferente, mas de forma a garantir aí uma retomada saudável. O nosso novo normal, né? Então, já é um pouquinho do que vai ser aí o novo normal, pelo menos por um período de tempo. No dia 15 de junho, como a gente já comentou, está prevista a reabertura de algumas fronteiras europeias. Por enquanto, esses hotéis eles estão funcionando somente para os alemães, somente para o turismo doméstico. E como vai ser essa abertura? O que vai acontecer depois? Isso a gente não sabe, né? Então, eu acho que isso também vai ser um bom aprendizado para nós, para os outros países, né? O
que foi feito lá? Como foi feito? Ontem, inclusive, a Comissão Europeia lançou um documento onde ela dá algumas sugestões para os países membros para essa retomada. A questão do transporte, a questão de abertura de fronteiras, de controle, porque, inclusive, existem alguns autores, alguns estudos que eles têm um receio que essa demanda reprimida ela possa causar um overtourism, né, em algumas regiões, e isso seria muito perigoso. Então, isso também tem que ser, vai ser um papel dos destinos também de trabalhar para evitar isso daí. Ou seja, a gente vai ter que repensar o turismo, né? O foco ele vai ter que ser no consumidor, vai ser o que ele quer, como ele vai se sentir seguro. E com tudo isso, a gente também vai ter que mudar a nossa comunicação. A tecnologia ela vai continuar sendo uma aliada, foi aquilo que eu disse, ela não vai substituir as viagens, mas cada vez mais ela vai ser uma aliada. Então, seja através de apps para controlar o fluxo de turistas, já existem alguns projetos, a Floresta Negra ela tem um projeto semelhante, porque esse também é um dos pilares que se acredita ser uma oportunidade, a sustentabilidade. A Alemanha já faz um trabalho em cima da sustentabilidade há muitos anos, algumas regiões mais desenvolvidas que as outras. Então, a gente acredita também que o turista ele vai estar mais consciente, até para preservar a sua própria segurança, né? E aí a tecnologia vai ser uma grande aliada. Ela vai ser uma grande aliada também na informação. Então, já existe também uma sugestão nesse documento da Comissão Europeia de uma plataforma onde os hotéis, as atrações, os restaurantes vão poder inserir, né, as suas novas normas, de forma que as pessoas já possam sair de casa cientes, né, de tudo isso e ter essa segurança de que, né, algo está sendo feito para preservar, né, a saúde delas, a segurança delas. E para nós aqui, né, também na parte de conhecimento, cada vez mais eu acho que o agente de viagem, que o operador, ele vai ter um papel muito importante de garantir a informação correta para esse passageiro, dele ir seguro para a viagem, dele ir sabendo o que ele vai encontrar, seja em termos de restrições, né, em termos de controle, enfim. E é nosso papel, então, trabalhar juntos e cada vez mais o trabalho conjunto vai ser importante. E essas ferramentas, como a gente já está utilizando agora, de webinar, vai ser um canal muito importante para isso. A Alemanha está bem posicionada em várias questões aí, apesar de a gente ter algumas cidades que, né, como Berlim, Frankfurt, Munique, onde 40% do movimento é internacional, e elas vão sofrer um pouquinho, né, para manter a sua capacidade sustentável, mesmo com a retomada do doméstico. Mas, por outro lado, a Alemanha tem uma série de parques naturais, né, cidades menores, e também ela é muito bem localizada na Europa. E isso vai facilitar bastante, então, aí, esse fluxo, né, dos europeus, assim que houver uma abertura, que vão pegar um carro e vão para a Alemanha, sendo o carro em um modo seguro. E por isso já estão previstas algumas campanhas, a retomada de algumas campanhas que já deveriam ter acontecido para estes países onde vai ter uma reabertura mais próxima. Então, a campanha Wanderlust Germany, que é uma campanha de caminhadas, né? A Alemanha ela é famosa pelas trilhas de caminhada. A German Spa Tradition, a Alemanha ela é muito forte também na questão do wellness, né? Dos spas. E a German Local Culture, né? Então, valorizar a cultura local, esse também é um outro ponto que tem se falado bastante. Então, são esses os pontos que vão começar a ser trabalhados daqui para frente. Nos mercados onde ainda não houver uma abertura das fronteiras, a gente continua com a campanha Discover Germany from Home e cada vez trazendo aí mais novidades, como um jogo, né, do Facebook, que eu nem comentei ali na apresentação, mas, né, foi lançado recentemente um jogo para Facebook, uma aventura num castelo alemão. Então, são formas da gente trazer aí cada vez mais o destino para próximo das pessoas, mesmo enquanto a gente não pode viajar. Mas a gente espera que em breve a gente possa retomar as viagens reais com toda a segurança. Bom, da minha parte, gente, era só isso, um overview um pouquinho aí de como que a gente está, né, se mexendo aí nessa situação. E agora eu passo aí para a Anete e depois para o Roberto para falar um pouquinho, né, tanto do mercado brasileiro como do setor da aviação. Obrigada. Fica à vontade, Anete. Oi, boa tarde para todo mundo, um prazer estar aqui. Obrigada, Raká, pela grande iniciativa, né? Ainda mais que não é bem o tema
comum, né, de uma Câmara de Comércio, mas a gente agradece porque a gente sabe como o turismo, e a Margarete mostrou brilhantemente como o turismo é importante como força também econômica de todos os países. Na verdade, eu não fiz nenhuma apresentação, eu quero até dedicar um pouco mais tempo para perguntas e respostas depois, mas queria falar um pouquinho para vocês, levar vocês para uma viagem no tempo. Vamos para janeiro, 3, 4 meses atrás, vamos voltar para janeiro. Em janeiro eu estaria falando para vocês que nós tivemos os 3 melhores anos de rentabilidade da nossa história. A gente teve um resultado em 2019 de 2 bilhões de euros, transportamos 145 milhões de passageiros, 350 mil passageiros por dia. Somos a única empresa aérea 5 estrelas na Europa, ou seja, eu estaria num discurso completamente diferente quando, de repente, mais ou menos aí em fevereiro, março, aqui mais em março, veio essa coisa pequena, invisível, que simplesmente chacoalhou o mundo, e as companhias aéreas foram as primeiras a sentir muito fortemente esse baque, né? Então, como eu citei, de 350 mil passageiros por dia, a gente passou a transportar 3 mil passageiros por dia. Eu me lembro, eu tenho muito tempo de casa, muito tempo de aviação, eu me lembro de quando anunciaram que iam cortar 20% dos voos, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? É o fim do mundo, 20% a menos. E daqui a uma semana era 40%, era 60%, e hoje em dia, quer dizer, há uma semana atrás, a gente estava voando com 2%. 2%. Uma queda de 98% em um período curto. Inacreditável que tudo isso passou, e quando a gente fala de passado, a gente está falando há 2 meses atrás. Mas não é a primeira crise que a Lufthansa passa, né? A gente já teve as Torres Gêmeas, a gente já teve a SARS, tantas outras crises que afetaram a aviação, e se tem uma coisa onde a Lufthansa é muito boa é em management de crise, né? Então, rapidamente, eu acho que se formaram 3 pilares para trabalhar nessa crise, de uma forma espetacular, que se dividiram da seguinte forma. O primeiro grupo era o grounding, né? Que aviões a gente tem que estacionar onde? Uma segunda etapa, um segundo time de crise. Como a gente vai fazer daqui para frente? Como vai ser o cenário devagar para crescer? E o terceiro, pós-crise. Então, a gente tem essas 3 equipes trabalhando muito fortemente atualmente no headquarter e também com participação dos mercados internacionais nesses cenários tão diferentes. Eu estou só contando um pouquinho do insight, porque eu acho que é bem interessante para os ouvintes. Eu vi, inclusive, que tem vários agentes de viagem, quero mandar um abraço, porque não foram só as companhias aéreas que sentiram o baque. As agências de viagem, e a gente estava do lado vendo passageiros perdidos, isolados em partes da Europa, as companhias aéreas simplesmente não atendendo mais aqueles passageiros, porque cancelaram os voos. A Lufthansa foi uma das únicas que manteve as operações desde o primeiro dia para repatriar tanto brasileiros isolados na Europa, que não tinham como voltar, quanto europeus que estavam na América do Sul, principalmente no Brasil, também para retornar a seus países na Europa. Então, isso foi nosso maior trabalho logo quando veio a crise e o cancelamento em massa dos voos para a Europa das outras companhias. E a gente sabe como as agências de viagem ficaram realmente dependentes de solução, dependente dessa cooperação que até a Margarete explicou tão bem. É o momento de se unir e não ao contrário, é o momento de... E a gente viu muito essa união, essa solidariedade, porque afinal o passageiro é um passageiro comum que a gente estava tentando ajudar numa fase muito difícil. Várias histórias para contar, mas eu acho que não vai dar tempo. Enfim, foram criados essas 3 equipes. O grounding foi realmente pensar onde vamos estacionar os aviões. Só para vocês terem uma ideia, de 760 aviões da frota da Lufthansa, nós precisamos estacionar 700. Doeu no coração de qualquer um que é apaixonado por aviação ver uma pista de pouso do aeroporto de Frankfurt, que é muito grande,
com os aviões estacionados lado a lado, ou na Suíça, no aeroporto militar, ou em Berlim também tinha uma parte dos aviões, na Áustria, com a Austrian Airlines também, com todas as companhias aéreas do grupo, com esses aviões estacionados e parados. Então, essa foi a fase mais complicada. Mas mesmo durante essa fase tão complicada, onde só operavam 60 aviões, foi feito uma malha aérea, foi elaborada uma malha aérea emergencial, onde de todos os destinos internacionais que a Lufthansa voava, só sobraram 6, que são esses 2% ainda que sobrou. 6 destinos internacionais. Dentre esses 6 destinos estava o Brasil. São Paulo nunca deixou de ser atendido pela Lufthansa, nem nessa crise tão forte. Então, eram Newark, Chicago, São Paulo, Johannesburg, Bangkok e Tóquio, que desde o momento 1 dessa crise continuaram suas operações normalmente. Normalmente, eu não quero dizer porque nada foi normal durante esse tempo, mas continuou a operar. E isso faz com que a gente fique muito feliz pela valorização que tem o Brasil dentro do network da Lufthansa, né? Ainda que são só 3 voos na semana que a gente manteve, de 26 voos semanais, a gente passou para 3 voos semanais, nós fomos capazes de ajudar as agências e ajudar nossos passageiros a repatriar esses passageiros que estavam em situação, às vezes, realmente crítica lá fora. A segunda equipe de crise é o Ramp Up, que a gente fala, né? Que é como é que vai ser daqui para frente. E é aqui onde eu tenho uma excelente novidade em primeira mão, exclusiva para vocês, principalmente para os agentes que estão escutando a gente. A partir de 1º de junho, a gente vai aumentar a nossa frequência de 3 voos semanais para 5 voos semanais. Então, a gente vai aumentar 2 voos na semana, a gente só não vai operar daqui para lá, de quarta e sexta, e a gente está muito feliz com isso. Isso se deve ao resultado também e da ajuda de todos para conseguir operar esse voo de uma forma rentável e positiva. Então, a gente está muito feliz com isso, mas não foi só São Paulo que ganhou frequência. Nós estamos aumentando a nossa malha aérea para 1.800 voos a mais. Praticamente todos os destinos na Europa estão sendo cobertos, na Alemanha, logicamente, as principais capitais, voos internacionais também, retomando Tel Aviv, que é um destino muito importante para nós, Narita, outro destino importante, Bombay, Dubai, enfim, operando vários destinos para poder atender a demanda que existe. Ela é pequena ainda, ela é tímida ainda? Mas ela existe e a gente está pronto para servir nossos clientes com essa demanda. E o terceiro cenário, o cenário depois da crise. O que vem depois da crise? E é nesse cenário onde a gente vê a importância de ter um aporte financeiro importante para poder realmente também ser sustentável a longo prazo. Na Suíça, esse aporte governamental já aconteceu, o governo da Suíça aportou 1,5 milhões de francos suíços para a Suíça. Na Alemanha, as negociações estão caminhando com o governo alemão e na Áustria também. Então, nós estamos aguardando esse novo cenário para pensar no pós-crise. Uma coisa é certa, depois da crise, nós vamos ficar menores, né? Isso já é certo. A gente vai, já está decidido que vão ser reduzida, a nossa frota vai ser reduzida em 100 aviões. Na maior parte, os aviões aqueles que consomem mais, os mais antigos, vão ser tirados da nossa frota. Então, vamos ser menores, porque como a Margarete também mencionou, essa crise ela vai ser mais duradoura que as outras, a gente vai levar anos para voltar ao mesmo nível de movimento que anteriormente, mas a gente vai estar bem preparado, como a gente sempre teve. Então, eu acredito muito que dificilmente tem uma companhia aérea, um grupo de companhias aéreas mais bem preparado para essa retomada que o Lufthansa Group, com todas as companhias do grupo. É mais complexo? Sim, porque tem aportes de estados diferentes, mas a gente está muito, muito confidente que vai dar certo
está esperando rever todos os nossos passageiros a bordo em breve. Falando em passageiro, eu não podia deixar de mencionar o que mais preocupa o passageiro hoje em dia, né? O passageiro que está viajando, ele está muito preocupado. A gente tem trocado informações com as tripulações, com os aeroportos. Ele está muito preocupado com a segurança nos protocolos de saúde dos aeroportos, de toda a jornada de viagem. Ele está preocupado com isso. Então, desde o dia 4 de maio, a gente introduziu o uso obrigatório de máscaras a bordo, também uma oferta maior de produtos de higienização de mãos, o serviço de bordo também adaptado para não ter tanta interação com a tripulação. Por exemplo, o duty free está cancelado, suspenso no momento, assim como as lounges. Os check-ins estão com um espaçamento maior. Estamos estimulando muito tudo que é online para ter o menor contato possível, o boarding online, para não ter que entregar o cartão de embarque e passar de mão em mão. Enfim, a gente vai ver várias mudanças acontecendo agora ao longo do tempo ainda na aviação. Mas tem um fato que eu acho que é bem interessante, que foi uma das coisas que eu aprendi nessa crise. Como é o ar dentro do avião? A maior pergunta dos nossos passageiros: ai meu Deus, eu estou num tubo e não tem ar, e ai meu Deus, esse ar vai ficar circulando, e o vírus, e não sei o quê. E uma coisa que eu aprendi que foi muito interessante é que os filtros de aviões, todos os aviões nesse caso, eles são chamados de HEPA, eles são filtros, os mesmos filtros usados em salas de cirurgia. Então, essas gotículas que contêm o vírus, ao falar, que a gente tem visto em tantas matérias, são filtradas, são filtros extremamente profissionais, iguais às salas de cirurgia, que não deixam passar essas gotículas. Além disso, o filtro ele é na vertical, então o ar vai de cima para baixo, ele não tem uma deslocação na horizontal para afetar o seu vizinho de assento ou corredor que você esteja sentado. Tanto que a Lufthansa e nenhuma companhia aérea tem conhecimento de qualquer infecção que tenha ocorrido dentro de aviões, tá? Então, é uma coisa que eu gostaria também de passar para todo mundo, para dar uma segurança maior, que o avião realmente não é um grande perigo e que, por favor, voltemos logo, porque é muito bom fazer chats e webinars e lives e tudo isso, mas nada vai substituir o pessoal, nada vai substituir aquele cheirinho do Apfelkuchen, do bolo de maçã saindo do forno na Alemanha, ou aquela sensação maravilhosa de estar em Berlim ou em Munique, visitando amigos ou visitando essas cidades. Então, a gente quer incentivar essa volta gradual, a gente vai sempre estar apoiando toda a gente que precisar também de ajuda e apoio nesse momento, e ajudar também o DZT com esses 2 voos a mais. Margarete pode pôr a sua meta um pouco mais para cima, que agora a gente vai conseguir alcançar um pouquinho mais de passageiros para começar a aproveitar essa abertura da Alemanha. Acho que é isso, eu estou aberta às perguntas depois. Obrigada, Anete. Passo agora a palavra para o Roberto. Já tem bastante pergunta aqui, a gente vai chegar nelas aqui no final. Então, Roberto, fica à vontade para contar um pouquinho para a gente como é que está essa situação aí na Brastoa para os operadores e agentes de viagem. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, esse convite da Câmara Brasil-Alemanha. Acho que é importante conversar e mostrar para vocês o que está sendo feito aqui pelo Brasil também. Como a Anete falou, né? A hora que começou a pandemia, os operadores, os agentes tomaram um choque brutal, né? Ninguém sabia o que era. Todo mundo pensou, né, uma gripezinha, vai passar logo, tal, mas a gente percebeu que não é bem assim. Nós tínhamos acabado de fazer um evento no Rio de Janeiro, o evento da Brastoa, no dia 10 de março, nós fizemos o evento no Rio de Janeiro. Foi o primeiro evento no Brasil e o último, porque logo depois decretou a pandemia. E lá nós tínhamos anunciado os números de 2019, que não tinha sido um ano muito bom para o turismo, por causa de quebras de companhias aéreas, toda a recuperação que nós estávamos tendo no mercado econômico no Brasil. Mas, mesmo assim, os operadores Brastoa, nós somos hoje, são 92 associados, tendo 61 operadores, dos mais diversos tamanhos, das mais diversas especialidades, isso no Brasil inteiro.
nós tínhamos vendido 15,1 bilhões de reais. Isso em todo o Brasil. E nós tínhamos transportado 6 milhões e meio de passageiros. Isso para o exterior e no mercado interno também, que tem operador que só trabalha no mercado interno. E nós vimos um ritmo de crescimento bom, muito bom. Então, eu estava muito esperançoso. Nossa, janeiro, fevereiro ia ser 2020 ia ser um ano maravilhoso. Bom, quando começou a pandemia, que foi logo depois do Carnaval, alguns operadores que já operavam Europa e operavam Ásia já tinham percebido que estava diminuindo o mercado, diminuindo o fluxo. O pessoal estava com muito receio de viajar. Tinha operador que tinha grupos para a Tailândia, por exemplo, durante o Carnaval, e as pessoas já estavam com medo de ir, já estavam querendo cancelar, como que ia fazer, como que vai ser o Covid, ninguém tinha nenhuma noção. Bom, esse grupo foi e voltou sem problema nenhum, a maior parte não teve nenhum problema. Mas começou algumas ações em cima disso. Então, na própria Brastoa, nós partimos montamos algumas estratégias de como lidar com essa pandemia. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi de contenção. Então, começamos a negociar com o governo, com o Ministério do Turismo, o Ministério da Economia, o que nós tínhamos que fazer para conter o que estava acontecendo. Então, primeira coisa, o que é o maior gasto hoje das agências e das operadoras? É a parte salarial. Mais de 60% da nossa parte é salarial. Então, nós negociamos com os sindicatos, com o Ministério da Economia, uma forma de reduzir a jornada de trabalho, propor home office, que a nossa legislação não previa ter home office, então, por as pessoas para trabalhar em casa, com uma redução de jornada, para quê? Para garantir, pelo menos, a sobrevivência das empresas. Em paralelo, nós começamos, queria até agradecer publicamente a Lufthansa, que nós conseguimos, junto com a Brastoa, trazer vários brasileiros que estavam ilhados no mundo. Nós tínhamos grupos parados no Irã, na Tailândia, em vários lugares. Agora que fecharam, o pessoal não conseguia voltar. Então, a Brastoa, junto com o Ministério do Turismo e o Ministério da Infraestrutura, trouxemos, dezenas de milhares de brasileiros de volta. E isso eram pessoas que não tinham o que fazer. Então, até pessoas que não tinham comprado de nenhuma operadora Brastoa, nenhuma agência das outras parceiras, ligavam para a gente, olha, eu preciso de ajuda. Eu estou aqui, não consigo sair, vou nem falar o nome de país, mas não consigo nem sair daqui, não tenho o que fazer. Então, a gente tentava intermediar e trazer essas pessoas para cá. E muitas companhias aéreas, uma delas foi a Lufthansa, ajudou a gente bastante nesse procedimento para repatriar os brasileiros. Bom, depois passou essa parte do susto, foi a contenção, como a gente resolve? Nós tínhamos outros problemas. Como a gente vai sobreviver? Então, o que aconteceu? Nós começamos a ter uma série de cancelamentos que, além de você não vender, a gente já não estava vendendo em março, comecinho de março. Nós tínhamos que devolver o dinheiro que nós tínhamos recebido. Então, nós não tínhamos vendas e tínhamos vendas negativas. Era a pior situação possível. E pela legislação, nós somos obrigados a devolver quase que tudo que o passageiro gastou. Só que tem coisas, que nem impostos, você não consegue pegar de volta. Alguns gastos bancários, o cartão de crédito, outras coisas, quando você cancela, ele também retém uma parte. Mas os operadores e os agentes tinham que devolver boa parte disso para os clientes. Então, nós conversamos com o Ministério da Justiça, graças a Deus eles aceitaram muito bem as nossas argumentações, que nós somos comissionados, nós somos intermediários do trabalho, nós somos dono do produto. E nós somos responsáveis por uma parte, não 100% do produto. Então, nós fizemos a medida provisória que está para ser votada agora no Congresso, que justamente, igual as companhias aéreas já tinham feito também, para dar um fôlego para a gente, porque senão a gente ia arrebentar, não ia conseguir chegar até o final. Então, como que você ia atender os consumidores se não tinha empresa? Então, nós tínhamos que manter as empresas também. Então, essa é a parte da sobrevivência que a gente está falando. E agora nós temos uma outra fase, que é uma fase para a gente se recuperar. Então, como que é essa fase agora? Que é uma fase, acho que é a fase até mais difícil de todas. É tentar conseguir, com os bancos, com as entidades de financiamento, garantias, empréstimos para a gente conseguir ter um capital de giro para sobreviver esse período. Porque a gente sabe que a retomada, o turismo, a aviação, todo mundo ligado ao turismo, o impacto foi muito grande, foi o primeiro a ser impactado
e provavelmente vai ser o último a sair. Tem estudos que até foi a FGV que fez, que nós vamos voltar só ao normal, ao que a gente tinha antes, ou agora em fevereiro, basicamente, janeiro, fevereiro, em outubro de 2021. Então, quase 18 meses para voltar ao normal. E que nem a própria Margarete falou, da OMT, que lançou, acho que foi essa semana, um estudo que vai cair de 60% a 80% o turismo. Um impacto de 910 bilhões a 1,2 trilhões de dólares. Isso em todo o mercado. E contando que vai ser uma perca de mais de 100 milhões de empregos. Então, é um impacto muito forte, é um impacto muito assim, sensível nessa história toda. Mas, essa parte da parte da recuperação, como a gente vai ter que conseguir esse capital de giro para manter as empresas, o governo liberou a semana passada um fundo garantidor, o Fungetur, de 5 bilhões de reais para as agências e para as operadoras. Então, isso com juros muito atrativo, com um bom delay para você pagar. Então, uma carência para você pagar de mais ou menos 1 ano. Então, isso vai garantir a sobrevivência das empresas, que é garantir as empresas e os empregos. E depois vão começar a retomada. O que a gente imagina, como todos já falaram aqui dentro, no início, o pessoal ainda vai estar... Bom, o brasileiro ele adora viajar, mas não tem por onde, ele vai continuar viajando. Não acredito que vai ser que nem aconteceu na China, que eles liberaram há pouco tempo atrás. No primeiro feriado que teve, tinha 100 milhões de viajantes. Eu acho que não vai ser assim, com certeza. A gente estima que, no primeiro instante, os brasileiros vão viajar em grupos familiares, a mesma família, ou então em grupos muito pequenos, num raio, mais ou menos, de mais ou menos 500, 600, 700 quilômetros. Não vai passar mais do que isso. São viagens pequenas, eles vão fazer assim nesse raio para poder desestressar. E, ao mesmo tempo, vai ter as pessoas que vão fazer viagens para outros destinos. Também depende, a gente não sabe como que vai ser, como que vão estar abertas as fronteiras. Hoje o Brasil está fechado, a Alemanha está abrindo, a Itália está abrindo, a Nova Zelândia está abrindo, mas está sendo formadas alguns lugares fazendo pequenas bolhas, que nem a Nova Zelândia está fazendo um acordo que só vai viajar entre eles e a Austrália. Os países lá do leste europeu, Letônia, Estônia, Lituânia também só entre eles. Não sei como que vai ser na Alemanha, depois aí talvez até a Margarete pode falar mais detalhes para a gente. Mas então, acredito que no primeiro momento vai ter isso e mais vai ter as pessoas viajando. Mesmo porque existem promoções muito boas, todo mundo está precisando, de certa forma, de capital, então está tendo umas promoções que eu nunca vi, sinceramente. Agora, se essas promoções, algumas delas são verdadeiras ou não vou ser eu que vou falar aqui, não posso julgar. Eu posso julgar, eu vou repetir uma frase que eu sempre ouvi, que não existe almoço de graça. Tudo tem seu custo. Eu acho que a hora que a gente começar a colocar para a segurança dos passageiros, barreiras sanitárias, que vão ter barreiras sanitárias, que nem aconteceu depois de 11 de setembro, começou essas barreiras de segurança, onde era muito mais tranquilo você podia andar com água dentro do avião, não tinha problema nenhum. Hoje você não pode andar com uma garrafinha, você não pode passar pelo raio-x com uma garrafinha. Então, vão ter muitas mudanças. As mudanças vão ter barreiras sanitárias. A gente acredita que talvez tenha, eu estava conversando com o pessoal dos aeroportos, talvez eles coloquem cabinas onde a pessoa vai passar para ter uma desinfecção total do corpo. Eu já vi que até começaram a perguntar se nos aviões ia ter uma cadeira sim e uma cadeira não. Já viu até o IATA se pronunciando que não vai poder ser assim, mas o pessoal vai ter que usar máscara. Então, vai ter vários procedimentos que a gente vai ter que se adaptar. Talvez daqui 1, 2 anos a gente vai sofrer um pouquinho até se acostumar com isso, mas depois vai passar, porque se for pensar, é uma coisa até boa para a gente. A gente nunca preocupou tanto com essas barreiras sanitárias, mas no futuro vai ter. Então, eu vejo o seguinte, eu acho que nós estamos numa fase totalmente nova, nós estamos fazendo história, vamos fazer parte da história, acho que daqui os livros de história vai estar falando, olha, você lembra em 2020, como que era, quem que sobreviveu, quem não sobreviveu, como que aconteceu e tal. Nós estamos fazendo história, é uma parte disso aqui, da história mesmo, e nós vamos ter que se adaptar.
E com isso também as empresas. A gente sabe que todas as empresas vão ter uma redução de tamanho, vão ter talvez uma redução de portfólio, vão ter... Mas, por outro lado, as empresas, eu acho que as empresas vão sair mais confiadas. Os agentes de viagens, as associações, eles hoje dão um respaldo para as agências, para os operadores, que antigamente às vezes as pessoas não tinham, não, vou comprar online, vou ligar, vou entrar na internet, vou procurar tal hotel, e tal hotel eu vou para lá direto. Hoje, talvez um agente de viagem ou um operador, ele vai poder dizer, olha, esse hotel ele está dentro de um selo de garantia, ele vai ter um protocolo, ele segue um protocolo de segurança, tal destino, que vocês falaram da Floresta Negra, é um destino preparado, é um destino sustentável, que você vai ter segurança para ir, ou depende do que você vai para Berlim. Porque turismo é isso, turismo é massificação, é aglomeração de pessoas. Nós vamos ter que passar mais essa informação para as pessoas, onde que ela vai se sentir segura, onde que ela vai viajar. Até ter uma vacina. Quando tiver uma vacina, vai ser muito mais fácil. Até a não ser que não tenha outra pandemia. Espero que não. Pelo menos não na minha gestão como presidente da Abrastoa, porque eu estou há 1 ano e está sendo um aprendizado que eu nunca imaginei que ia passar por isso. Mas eu acho que é tudo isso. Bom, eu acho que é isso que eu tenho que falar para você. Eu acho que vai melhorar, vai passar, e nós temos que estar preparados para o que vem. Como que vai ser? Temos que cada vez olhar os protocolos, ver destinos novos, experiências novas. Eu sempre falei, desde a época que eu assumi a presidência da Abrastoa, que eu apostava muito nas experiências, nos tipos de viagens, onde você precisa ter uma experiência diferenciada. Pode ser espiritual, pode ser material, seja culinária, seja o que for, mas uma coisa que agregue valor ao produto de viagem. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão estar voltadas nisso, com um tempero a mais, que também seria a segurança também para viajar. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Eu vou começar aqui agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu queria rapidinho pedir só, Anete, para você repetir a frequência agora da Lufthansa a partir do dia 1º de junho, que o pessoal está perguntando de novo, e já acrescentar uma segunda pergunta, se existe alguma previsão de retorno para o Rio. A partir do dia 1º de junho, a gente vai ter 5 frequências semanais, todos os dias saindo 18h10, 18h15, de São Paulo, chegando em Frankfurt de manhã. Só não opera de quartas e sextas, todos os outros dias a gente opera, tá? Então, e na volta eu vou sair à noite nos dias anteriores a esses. Voo do Rio, por enquanto não, a gente ainda mantém a nossa programação dentro dos sistemas de reservas, então é possível reservar. A gente está analisando, que eu nem falei, esses comitês de crise, eles analisam diariamente o movimento, a demanda para ir ajustando o nosso network. Então, assim como hoje eu dei essa informação em primeira mão para vocês, eu espero em breve dar outras boas notícias para vocês, tá? Tem a Swiss também, que a gente está esperando, o voo de Munique, que a gente tinha lançado faz pouco tempo, e o voo do Rio, então a gente vai continuar aqui na torcida, mas conhecendo o mercado e a importância que esse mercado tem, a gente está otimista. Mais uma pergunta só que veio para o pessoal ter uma noção do que significam essa redução de 100 aeronaves que você mencionou. Aqui, pelas minhas contas, é um pouco mais de 10%, é isso? Da frota? Você tinha, acho que, mencionado 700 e poucos aviões, é isso? 760 aviões e 100 aviões a gente vai retirar da nossa frota. É claro que a gente retira esses aviões, mas tem vários aviões modernos sendo entregues, né? Assim, a gente fez um pedido muito grande de 777, por exemplo. Alguns a gente conseguiu negociar com as fabricantes de aviões, com a Boeing ou com a Airbus, de ter um delay nessa entrega de aeronaves, onde era possível foi feito, mas tem algumas que vão se integrar. Eu acho que é uma pergunta super válida, assim, porque quando a gente fala em avião, ninguém tem noção, né? A Lufthansa tem 760 aviões, tá? A Latam no Brasil, só para ter uma proporção, a Latam no Brasil tem 160 aviões. Então, a Latam hoje está voando com 30 aviões, também teve uma redução. Mas é importante entender um pouco do tamanho, né? 760 aviões é muita coisa, 100 aviões é muita coisa,
mas ainda ficam 660 e os novos aviões a serem entregues, que agora não tenho aqui de cabeça, mas com certeza vai ter alguns ainda acrescentando a frota no ano que vem. O pessoal que quer também um pouco mais de informação detalhada, a Mariana colocou aqui no chat também tudo certinho em relação aos horários e tudo mais. A frequência, que bom. Obrigada, Mariana. Roberto e Margarete, queria fazer uma pergunta para vocês, que o Roberto mencionou isso agora, né, que turismo é aglomeração, é isso, não tem como fugir. E veio uma pergunta aqui do Júnior Alves, perguntando para você, Margarete, e aí eu acho que o Roberto também pode entrar aqui na resposta, que é justamente se depois dessa pandemia, né, se essa pandemia vai desencadear o turismo para esses lugares mais peculiares, que são mais distantes, que são mais remotos. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Quer começar, Roberto? Ladies first. Bom, eu acho que num primeiro momento, sim, a gente vai ter uma mudança aí de consciência do turismo e uma busca, não por lugares mais remotos, mas por lugares onde não haja essa grande concentração, né? Até por uma questão de própria segurança e até porque isso não vai poder acontecer. Se isso vai ser uma tendência, se isso vai continuar depois, eu acho que é uma questão, né, de observação, uma coisa que hoje ainda é muito cedo para a gente dizer. Mas eu acredito sim que vai ter uma mudança na consciência de turismo. Acho que o turismo que a gente vinha fazendo, ele vai mudar, né? O turismo ele evoluiu muito nos últimos anos e ele evoluiu muito rápido. Então, cidades assim dobraram, triplicaram o número de turistas, né? E algumas atrações nem aguentavam mais. É claro que isso depende muito de destino para destino. Agora, quanto a lugares mais remotos, nesse primeiro momento, depende o que ele entende por lugares mais remotos, porque é aquilo que eu falei. Eu acho que agora, nesse primeiro momento, e aí, né, baseado também aí em vários estudos, eu acho que o turista ele vai buscar lugares onde ele tenha uma certa segurança, né, onde ele tem uma certa segurança, que ele vai ser bem atendido se ele tiver algum problema, que ele vai ser entendido, né, tem até a questão do idioma. A gente vinha aí num boom de destinos até mais exóticos, né, então, o que é muito legal. Mas, por outro lado, a gente ainda tem essas barreiras. Então, acho que isso vão ser fatores que vão ser levados em consideração, sim, pelo menos num primeiro momento. Eu concordo com você, Margarete, pelo seguinte, né? Quando você fala lugares mais remotos, talvez sejam lugares menos turísticos e talvez tenha uma estrutura um pouco menor para atender o turista. O que a gente pode até ver, já que eu falei em aglomerações, e falar justamente em aglomerações, são alguns exemplos que nós já temos. A Disney da China já abriu com 25% da capacidade. Acabei de receber agora que a Disney agora de Miami também vai abrir com 25% da capacidade das pessoas. E os restaurantes também vão ter uma limitação de 50% e nessa porcentagem. Eu acho assim, os grandes centros, Berlim é impagável. Você tem que conhecer Berlim, você tem que visitar Berlim. Tá? Não tem que você falar. Tá? Mas eu acho que vai ter uma limitação grande das pessoas. Então, onde que cabiam 1.000 pessoas, vão colocar 200, vão colocar limitações e vai ter menos pessoas por metro quadrado em qualquer tipo de atração para evitar aglomerações. Eu acho que são dois pontos, né? Eu acho que um ponto é esse de evitar as aglomerações, então isso os próprios destinos já vão trabalhar, os próprios hotéis trabalhando com 50% da capacidade. E existe esse outro ponto da segurança do próprio turista, né? O que ele vai encontrar no destino. E isso foi muito que a gente viu, que eu comentei antes, né? Dos cruzeiros que ficaram parados, que tiveram todo aquele problema, né? Então, eu acho que para isso vai se atentar bastante. Se eu puder, eu não sei se eu estou com áudio, estou? Pode falar, né? Só para complementar, o que a gente tem sentido, assim, a demanda... o religioso, a gente sente que o religioso continua muito forte, talvez até mais forte, vai saber, né? Assim, tem todo o sentido de talvez estar sendo focado bastante nisso. E também um movimento de visitar amigos e parentes, né? Então, eu acho que, especialmente em momentos de pandemia, onde a insegurança é tão grande e tudo, você quer ficar próximo, né? Você quer rever as pessoas, o grupo mais fechado de amigos e tal. Eu falo por experiência própria, minha filha está na Alemanha, assim que eu puder eu vou para a Alemanha também visitar ela e meu filho na Argentina, enfim. Mas são as primeiras viagens que eu acho que vão acontecer e já estão acontecendo. Quando a gente olha os nossos passageiros no avião, a bordo, pelas restrições também de entrada, são
muitas vezes famílias se encontrando, se visitando e muito turismo religioso também sendo requisitado. O Fábio Fornari, ele mandou aqui uma pergunta que a gente já tem, né, a gente já entendeu que a gente vai ter que mudar o turismo, a gente vai ter que achar formas de se adaptar nesse pós-pandemia. O que eu queria talvez desenvolver ainda em cima dessa pergunta do Fábio é como vocês acham que essas tecnologias vão se encaixar no turismo, né? A Margarete chegou a mencionar um pouco na apresentação dela, talvez algum aplicativo que controle o número de pessoas em certo local. Vocês têm algum outro exemplo que a gente poderia pensar em algo que pode ser desenvolvido, que pode ajudar nesse momento de pensar o turismo pós-pandemia? Eu acho que a tecnologia veio para ficar. Tudo que já estava vindo foi acelerado agora. Então, aquela viagem que você fazia talvez para o Rio de Janeiro para atender uma reunião, onde você gastava talvez o dia inteiro para se deslocar, talvez essas viagens não sejam mais tão relevantes no futuro. Eu acho que pode ser uma das consequências da tecnologia e das ferramentas que a gente está usando, como essa que a gente está fazendo esse webinar. É uma possível consequência. As viagens mais longas, viagens de incentivo, viagens às matrizes de empresas, viagens de negócio para fechar negócios, coisas mais complexas, eu acho que vão demorar um pouco, até pela situação atual, né? Mas elas voltam com certeza quando normalizar o novo normal, né? Bom, deixa eu falar até aqui, a Margarete. Você está na sua frente, Margarete. Que eu vou comentar uma coisa que você comentou. Agora há pouco você falou que a GTM vai ser online, né? Que não vai ser mais presencial. Eu acho que isso, por um tempo, ainda vai continuar sendo assim. Mas eu acho que depois vai voltar ao normal. Porque eu, como experiência minha de operador, você faz muito mais negócios nos corredores de umas feiras dessa, ou então, a hora que você está passando e está vendo um produto novo que você nunca nem ouviu falar, você acaba pegando muito mais coisas nesses corredores do que, basicamente, em reuniões virtuais, que você acaba não sabendo, você acaba não vendo isso. Não é uma reunião que você agendou que você consegue ver. Às vezes é no trânsito que você está fazendo, você consegue ver esse tipo de coisa. E sem contar o prazer de conhecer o destino e estar lá também passeando. Eu acho que são tecnologias que estão surgindo, no momento são extremamente necessárias. Que nem a Anete falou, ela veio para ficar, mas também vai ter um momento de adaptação para a gente entre o tecnológico e o que tinha e qual que é a necessidade de cada mercado para fazer isso. Eu acredito que, da mesma forma, as empresas que podem usar, que nem o Zoom para fazer as reuniões, tudo, mas às vezes muitas reuniões presenciais são muito importantes, porque uma coisa é você falar no vídeo, falar para as pessoas, e outra vez você está com a pessoa presencialmente, num cafezinho você fecha um negócio muito melhor do que às vezes por uma internet. Gente, eu vou fazer só um parênteses aqui, Margarete. Tá todo mundo pulando na sua frente, não é por mal. Mas só desculpa, Margarete. Desculpa, Margarete. Não, eu só queria só um parênteses. O GTM, o ano que vem já tem data para acontecer presencial, tá? É só esse ano que ele vai ter uma virtual. Um parênteses só que eu queria fazer, né? Essas coisas de feiras também é bastante importante. A gente pensa muito como que a gente vai substituir isso por um evento digital, né? O Roberto já comentou, nossa, você fazer um negócio, às vezes você não faz nem no stand, você faz ali no corredor, você foi pegar alguma coisa para comer, encontrou alguém e ali aquele negócio acontece, né? Eu queria só fazer um parênteses também aqui para informar o pessoal, caso eles ainda não tenham essa informação. A gente, como Câmara, ficou bem apreensivo também nesse começo de pandemia, porque nós somos os representantes oficiais aqui no Brasil da ITB Berlim. E, né, com toda essa situação, a gente ficou bastante apreensivo em relação a isso. Então, para a gente pensar nesses eventos num formato digital é um grande desafio e eu, aqui minha opinião pessoal, acredito que um evento digital nesse momento não substitui uma feira, né, que é essa maior do mundo, do setor. Enfim, são grandes desafios para a gente superar e pensar, né? Vamos lá.
A gente está tendo bastante pergunta em relação a eventos na Alemanha, inclusive também se vocês têm já alguma impressão, a gente já mencionou agora um pouquinho que isso provavelmente vai voltar ao normal, a frequência, mas vocês têm alguma informação já em relação a limite de eventos nas cidades na Alemanha, por exemplo? E tinha uma outra pergunta aqui também em relação ao Réveillon, né? Como é que está essa situação? Se a gente já tem algum posicionamento, será que a gente consegue prever isso agora ou a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para entender como é que vai ser esse período que, né, é o mais procurado para viagens? Essas decisões de retomada, elas estão sendo feitas por cada estado, porque os estados na Alemanha, eles têm essa autonomia de decidir, né, de que forma eles vão voltar, quando eles vão, tanto que essa volta, ela não está sendo igual em toda a Alemanha. Tem hotéis já abrindo agora, hotéis que vão abrir só no final de maio, outros em junho. Tem estados que eles estão limitando já, desde já, a presença de turistas internacionais, seja mesmo ali da Europa, mesmo quando abrirem essas fronteiras europeias, eles já disseram que, né, não vão entrar, vai ser só o turismo doméstico mesmo. Então, é muito diferente. Então, a mesma questão vale para os eventos. É claro que vai ter uma limitação, sim, no início, mas aí cada estado vai decidir, mas não existe ainda uma retomada desses eventos. Existem eventos que já foram cancelados, a Oktoberfest desse ano foi cancelada, a Paixão de Cristo, que é um evento que acontece a cada 10 anos, e o Oberá Magal foi cancelado, já foi passado para daqui a 2 anos, não é nem ano que vem, porque é um evento muito grande, com uma preparação muito grande, que demanda muito tempo. Agora, quanto a Réveillon em Berlim, a gente ainda não tem posição, assim, por enquanto ele acontece, mas é aquilo que a gente falou, vai depender também da abertura de outras fronteiras, né, não só da Alemanha, mas também, né, da gente aqui, falando dos brasileiros, né, de quando que a gente vai poder sair, mas por enquanto não veio nenhuma notícia, está tudo mantido. A maratona de Berlim foi cancelada. Veio também uma pergunta para você, Margarete, em relação a viagens de incentivo para 2021. Se você tem recebido alguma consulta em relação a isso, como é que está esse movimento? Não, a gente não tem recebido consultas. Hoje, eu acho que, né, foi o que o Roberto falou, acho que primeira fase foi uma fase de arrumar a casa, né, de organizar tudo, e agora, sim, a partir de agora, começar a se pensar nessa retomada. Então, o jeito que se vier vai ser mais para frente. Agora, fazendo um resumo daquilo que eles falaram, né, sobre negócios, sobre segmento de negócio, segmento de lazer, a gente acredita que o segmento de lazer ele vai voltar antes com toda a força, o segmento de negócio ele vai voltar, viagens de incentivo, as reuniões, as feiras, mas ele ainda vai demorar um pouco, até porque as empresas diminuíram seus budgets. Então, para as empresas retomarem isso ainda vai demorar um pouco. Então, eu não acredito que em tão pouco tempo a gente tenha isso. Agora, uma boa novidade é que hoje de manhã eu fiz um treinamento com o operador e a gente fez uma enquete e muitos já têm solicitações de viagem para o final do ano e para o começo do ano que vem. Então, as pessoas estão com vontade de viajar. E essas... E a gente tem, só complementando, a gente tem... Desculpa, só complementando, a gente também tem tido já algumas reservas de grupos também, né? Sejam eles religiosos ou de outra natureza, mas isso também demonstra que existe esse interesse de grupos de viajar. Já tem desculpa, Roberto, fala aí. Não, a gente percebeu também que já começaram algumas solicitações aí mais para o final do ano, mais para 2021. Está começando assim ter um movimento em cima disso, assim, mas por enquanto consultas, ideias, óbvio que também o câmbio está assustador agora para a gente também, né? Porque nós estamos vivendo 3 crises aqui no Brasil, né? Econômica, do coronavírus e a política, tal. É verdade. Então, o dólar está lá em cima, o euro está lá em cima. É só para os fortes, Roberto, é só para os fortes. Verdade, né? Não é para qualquer um, não. Mas a gente vai sobreviver. O Caio Santos enviou aqui uma pergunta também. A Margarete já falou um pouquinho que cada região tem se posicionado de alguma forma, que tem diretrizes específicas, mas o governo alemão, como um geral, já se posicionou de alguma forma em relação a as diretrizes de vigilância sanitária, como que devem funcionar a questão de voos, hotéis, enfim? Em questão de hotéis, é aquilo, cada estado, sim, né, já existem algumas diretrizes, mas cada estado está aplicando as suas medidas, né? Então, cada estado entrou com um documento com algumas medidas,
E embora essas medidas elas variem um pouco de um estado para outro, algumas são padrões, né? Como higienização, como redução na capacidade dos hotéis, redução dos restaurantes, na capacidade dos restaurantes, áreas de uso comum, como piscinas, wellness, estão fechadas, não vão funcionar ainda. E os próprios museus, eles estão com uma capacidade limitada, em alguns até trabalhando sob reserva. Agora, né, quanto a voos, acho que a Anete pode responder melhor. É um pouco cedo para falar, né? Está começando a abrir agora, a Alemanha está fazendo esse teste, a Alemanha que lidou tão bem com a questão do vírus e está controlando muito, está fazendo os primeiros testes, né? A Áustria também, um exemplo também no combate ao coronavírus, já abriu fronteira para a Alemanha. Então, esses dois países já podem circular. Porque, além de a gente pensar nos brasileiros, tem os europeus que fecharam as fronteiras da comunidade europeia, coisa que nunca tinha acontecido antes. Ao mesmo tempo, o Reino Unido agora pede uma quarentena que não tinha antes, porque a situação lá está mais grave. Eu acho que a gente vai ter que sentir um pouco como vai isso, mas conhecendo a Alemanha e vendo como as pessoas estão reagindo agora, que a situação está sob controle, que eles querem ter a liberdade de volta, tem até manifestação e tudo, eu acho que vai ser um dos países que vai ser um dos primeiros a abrir, e eu não acredito que vai abrir tão seletivamente como a Nova Zelândia. Vamos ver. É uma opinião pessoal minha, mas eu vejo que a Alemanha, pelo seu perfil, não vai abrir só para um país e fechar para o outro, e abrir para um e fechar para o outro. Eu acho difícil que isso aconteça. Essa, inclusive, foi uma das recomendações desse documento da Comissão Europeia, que houvesse uma abertura uniforme entre todos os países, claro, respeitando aquelas regiões onde houver um pico, né? Enfim, respeitando que sejam iguais. A grande vantagem é que a grande vantagem é que a Alemanha, a Europa em si, eles estão 2, 3 meses à nossa frente. Então, vai dar para ver como que eles estão procedendo, o que eles estão fazendo, para depois o brasileiro começar a fazer o mesmo tipo de procedimento. Então, eu acho que é um caminho. Eu também acredito que a gente vai precisar ter esse convívio, contato com outros povos e essa interação entre a Alemanha, entre a Europa e a Ásia, seja o que for. Tá bom, concordo que alguns países vão estar com algumas restrições, talvez por causa da pandemia ainda, como que vai estar controlada, mas eu acho que logo, logo vai estar bem encaminhado isso aí. Margarete, eu vou fazer um combo aqui, vou juntar algumas perguntas que vieram para você e fazendo um resumão, né? Você já falou um pouquinho dessa questão de retomada, né? E aí veio uma pergunta se vocês esperam retomar as operações de vocês 100% nesse momento pós-pandemia. E como é que vocês veem essa estratégia de vocês para estimular o retorno, né? Se vocês vão fazer, por exemplo, ajustes nas tarifas, se vai ser alguma coisa mais agressiva ou não para o final desse ano, comecinho do ano que vem. E tem uma pergunta aqui também mais para essa sessão de mercado, se você enxerga que vai ter uma tendência, né, de fusões de companhias aéreas nesse momento pós-pandemia. Eu acho que você falou Margarete, mas acho que é para a Anete, né? Desculpa, eu falei Margarete? Desculpa. Acho que é para a Anete. Companhia aérea, acho que é a Anete. Desculpa. É muita Anete, né? Desculpa, como você falou, Margarete, você pode resumir rapidamente? Eu resumo de novo. Não, desculpa, foi falha minha, me perdoem. Eu fiz um combo aqui, uma junção, justamente, você falou um pouquinho já da retomada da Lufthansa, né, e já perguntaram se vocês têm expectativa de voltar total com essa demanda que vocês têm, né, aqui para o final agora desse ano, comecinho do ano que vem. E se vocês, como forma de estimular esse mercado, vocês vão fazer alguma questão com tarifas reduzidas, uma abordagem um pouco mais agressiva. E em relação ao mercado, se vocês enxergam essa tendência de que haja mais fusões de companhias aéreas. Uhum. Ótimas perguntas. Eu vou pegar aqui minha bola de cristal e vou usar ela
porque eu vou precisar. Olha, em matéria de tarifa, eu vou começar pelas tarifas, é difícil dizer, porque uma coisa está linkada na outra, né? A outra pergunta se referia a companhias aéreas, talvez nem todas vão ter o fôlego para conseguir superar, aguentar essa crise. A gente viu algumas no ano passado e nos anos passados também já não tendo esse fôlego para continuar. Tudo depende disso. Quanto mais oferta você tiver, mais barato vão ficar os voos, se a demanda estiver alta. Se a demanda estiver baixa, se a demanda estiver alta e tiver menos voos sendo ofertados, obviamente os preços vão aumentar. É muito cedo para falar isso ainda. Então, o nosso diferencial é que a maior parte dos aviões, a gente é dona dos aviões, o Lufthansa Group é dono dos aviões. Muitas companhias aéreas têm leasing. Então, você pagar um leasing de avião, fora as taxas aeroportuárias, todos os custos que isso significa, sem entrada de recursos, acelera qualquer problema que você possa ter. Então, companhias aéreas que não têm aviões próprios, talvez estejam mais com risco maior de A, não aguentar essa situação, e B, pôr os aviões para voar a qualquer custo. Porque você está pagando eles de qualquer maneira, você vai preferir pôr eles no ar, a tarifa que for, e isso vai também, talvez, mexer com todo o mercado. Então, tudo depende. Né? Mas uma coisa eu posso dizer, por enquanto, por exemplo, nós somos os únicos com mais 2 companhias aéreas a operar a Europa e os preços continuaram iguais. Eu imagino, minha opinião, quando voltar ao normal e você tiver uma oferta normal de todas as companhias que estavam voando antes, também levando em consideração o dólar alto que a gente está tendo, a gente deve ter um valor um pouco reduzido para compensar tanto o dólar quanto a maior oferta com uma demanda modesta. Tá? Mas vai depender. Vão voltar todas as companhias aéreas? Vão voltar todas as frequências que a gente tinha antes? Tudo uma questão de bola de cristal no momento. Vou fazer uma pergunta para vocês três, que eu achei interessante, do Fábio. Como que os mercados aqui do Brasil e da Alemanha, eles podem cooperar para essa recuperação e talvez reforma do turismo? O que vocês acham que são as possibilidades e oportunidades que a gente tem dentro da recuperação? Uma grande oportunidade é o Brasil aproveitar que o dólar está tão alto e chamar mais turistas para visitarem o Brasil. Para isso, tem que trabalhar muito na parte de segurança, né? Eu acho que é uma questão muito relevante, e de divulgação também. Então, eu acho que se o Ministério do Turismo tiver um bom trabalho de divulgação, oferecendo essa segurança para o passageiro que vai poder optar entre a Ásia e a América do Sul, né? O custo na Ásia geralmente é menor, então tentar atrair esse cliente, eu acho que isso pode ajudar bastante o turismo incoming, que você diz, né? Indo na mesma linha que a Nete falou, eu acho que é justamente isso. Eu acho que nem agora, há 2 semanas atrás, a Embratur virou agência, deixou de estar de fora, embaixo do governo, e virou uma agência. Então, ela vai ter a oportunidade agora de mostrar o Brasil, com uma verba maior, inclusive, mostrar o Brasil para fora, as vantagens que o Brasil tem. O Brasil, digamos, tem áreas que eles são totalmente abertas, são lugares, destinos que fogem até do normal que tem nas praias. Você pode ir para a Foz do Iguaçu, você pode ir para o Jalapão, são lugares maravilhosos e totalmente abertos, totalmente sustentáveis. Então, são oportunidades que podem trabalhar, e justamente no caso da Embratur, por acaso eu faço até parte do conselho deliberativo da Embratur também. Então, a ideia dela, agora, esse primeiro momento aqui agora, é investir no mercado brasileiro. Então, vender o Brasil para os brasileiros. Mas depois é abrir para os mercados de fora. Com o dólar realmente do jeito que está, é muito mais fácil você trazer estrangeiros para o Brasil do que mandar brasileiros para fora. Mas nós queremos fazer dos 2 jeitos. Nós queremos mandar brasileiros também para a Alemanha e conhecer também os destinos que têm que ser conhecidos. Vamos vender a Alemanha também, hein? Mas uma coisa é certa, eu tive a oportunidade de trabalhar dos 2 lados, né? Tanto na promoção da Alemanha no Brasil, como na promoção do Brasil na Alemanha.
há muitos anos atrás, né, numa Embratur completamente diferente. E isso que a Nete falou é muito importante. Assim, existe sim um interesse muito grande dos alemães pelo Brasil, né? Toda a parte de natureza, o alemão ama a natureza. Foz do Iguaçu, as praias do Nordeste, o Pantanal, né? O Pantanal maravilhoso. Mais falta a questão da segurança, né? Eu acho que é um ponto a ser trabalhado. A promoção, e eu fiquei muito feliz com essa notícia da Embratur ter virado agência, porque isso era uma briga muito antiga. Eu acho que isso vai facilitar muito essa promoção. E também, né, claro, um trabalho mais conjunto, né, dos estados, né, para fazer essa promoção de uma forma mais conjunta, que acho que com isso vai se ganhar bastante. Então, acho que são os pontos a trabalhar. Mas é claro que vamos também mandar brasileiro para a Alemanha, né, trabalhar nesse Com certeza, com certeza. E eu acho que os dois países, eles já têm um laço muito forte em vários setores, né? A Câmara pode dizer isso, os setores da economia, né? Como a Alemanha tem uma influência no Brasil, né? E como é essa ligação econômica, e usar também os exemplos do que está sendo feito lá agora aqui no Brasil, até para essa retomada do turismo doméstico, né? O que deu certo, o que não deu certo, né? Fazer um trabalho conjunto para que os dois países possam sair fortalecidos dessa crise, usando esses laços aí que já existem. Esse ponto que a Margarete levantou desse laço, né, em várias áreas, indústria e comércio, que é o que a gente aqui como Câmara lida mais, mesmo com o cancelamento desses eventos físicos, né, a gente aqui no Brasil, a gente representa oficialmente a Messe em Berlim e a Deutsche Messe, e mesmo com esses cancelamentos, você percebe principalmente o interesse alemão de não cancelar aquilo. Assim, fisicamente, ok, não vai acontecer, mas vamos achar uma forma da gente tentar manter esse contato digital. Então, mesmo delegações que estavam previstas para vir à Alemanha, elas ainda foram mantidas num formato digital e você percebe muito esse interesse e essa conexão que os dois países têm, né? Então, acho que mesmo também no setor do turismo, eu sou leiga nesse assunto, gente, estou aprendendo muito com vocês aqui sobre pós-pandemia, pré-pandemia, tudo que vai acontecer, estou adorando. Mas essa conexão, eu acho que ela é muito especial e tem muitas oportunidades dentro dela que a gente consegue usar nos mais diversos setores. Eu queria agora, já encaminhando para o encerramento, né, a gente tem mais alguns minutos, e eu queria deixar vocês à vontade para vocês fazerem as considerações finais para a gente encerrar aqui o nosso webinar também numa nota um pouco otimista, mais em relação ao que a gente pode esperar agora nos próximos meses para a recuperação do setor. Então, fiquem à vontade, passo a palavra para vocês. Roberto, senhoras, pode falar vocês. Dá as ordens aí, Stephanie. Quem começa? Eu queria agradecer a todos pela participação. Espero que a gente tenha conseguido tirar a maior parte das dúvidas aqui que vieram. A Cláudia Saito enviou uma dúvida que acho que pode ser de bastante gente que está assistindo aqui o nosso webinar, que é se isso todo aqui vai ficar gravado. E a resposta é sim, ele está gravado, a gente vai colocar depois no YouTube da Câmara, que é o @HKBrasil. Lá vocês vão poder assistir esse webinar também e passar para o pessoal que não conseguiu participar com a gente aqui nesse momento. De qualquer forma, eu agradeço novamente a Nete, Roberto e Margarete pelo tempo de vocês, pela disponibilidade em responder aqui as perguntas do pessoal. E encerro aqui o nosso webinar com uma última informação, ainda relembrando o que eu falei lá logo no início, que se vocês tiverem dúvidas sobre o coronavírus, não só sobre prevenção, mas também sobre tudo que roda essa pandemia, né? Vocês podem encontrar isso lá no nosso site, aqui está o link à disposição de vocês, e também a nossa agenda dos próximos webinars está disponível no nosso site também, vocês conseguem ter acesso por lá. Agradeço agora a todos e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado pela oportunidade e tchau, tchau para vocês também. Gente, obrigada à Câmara. A gente trabalha aqui, né, no Brasil junto com a Câmara de Comércio, que nos dá um super suporte sempre.
E agradecer também a todos que dedicaram o seu tempo aí a ouvir a gente. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. Muita coisa ainda vai ficar em aberto, não tem jeito, né? Como a Nath falou, só se a gente tivesse uma bola de cristal, e acho que nem assim, porque ninguém nunca passou por uma situação dessas. Mas a gente espera que essa retomada da Alemanha, que essa flexibilização dê certo e que a gente possa aprender com esses exemplos, né? Os outros países que estão vindo atrás, possa usar esses exemplos e ter a consciência de que realmente a gente vai precisar passar por essa fase para que isso tudo acabe, para que a gente volte ao normal ou ao novo normal. E deixar os nossos canais aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvidas, e não esquece de entrar lá no nosso site para saber de reabertura de fronteiras, né, de todas as novidades, o germany.travel. Obrigada. Eu acho que é exatamente isso. A gente vai ter uma retomada, não sei se vai ter uma retomada, a gente vai ter um novo normal, que nem a Margarete acabou de falar. A gente vai ter uma nova realidade do turismo, tanto para as empresas, como para as companhias aéreas, para os hotéis, para os destinos, seja o que for. Mas eu acho que nós podemos levar essa pandemia, logicamente com apreensão, que é uma coisa muito séria, mas também com otimismo. Eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade para melhorar, para tentar modificar e tentar ter um mercado ainda melhor e muito mais humano. Eu acho que nós estamos tendo uma lição de humanidade muito grande, porque apesar de nós estarmos assim, todo mundo isolado, nós estamos muito conectados e muito mais solidários. Só de usar máscara, você está protegendo você, está protegendo o outro também. Faz tempo que talvez a humanidade está precisando talvez de um chacoalhão desse para começar a pensar um pouco mais na consciência dos nossos idosos, das pessoas que prestam serviços para a gente. Então, eu acho que vale. Só queria terminar com uma frase que eu vou até roubar do budismo, né? O budismo fala assim: a dor existe, o sofrimento é opcional. Então, a crise existe, o sofrimento é opcional. Então, vamos tentar levar isso o melhor possível para frente. Muito obrigado a todos. Também queria agradecer a todos a participação super ativa. E agora é o momento de ficar em casa. E quando a gente não precisar mais ficar em casa, entrem no avião da Lufthansa e escolham o seu destino preferido, que a gente vai estar esperando vocês de braços abertos. Um beijo a todos. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.